Até quando você vai permitir que suas emoções decidam por você? Pense por um momento. Quantas vezes você disse algo no impulso e depois se arrependeu? Quantas oportunidades você arruinou porque a raiva, a ansiedade ou o medo tomaram conta de você? A verdade é que, enquanto você não dominar suas emoções, elas dominarão sua vida. E o estoicismo é claro, o verdadeiro poder não está em controlar o externo, mas em governar o que acontece dentro de você. Não se trata de transformar-se numa pedra sem sentimentos, mas de aprender a usá-los como aliados e não como inimigos. Imagine por um instante, ser capaz de manter a calma no meio de uma discussão, de tomar decisões sem se deixar arrastar pela euforia ou pela raiva, de viver com clareza mesmo quando tudo ao redor parece um caos. Essa força não é um sonho, é uma disciplina. E hoje você vai descobrir como. Fique, porque o que aprenderá aqui pode marcar a diferença entre continuar escravo das suas emoções ou tornar-se dono absoluto da sua mente e do seu destino. Antes de começar, quero que faça um pacto consigo mesmo e o declare nos comentários. Escreva com determinação: hoje decido dominar minhas emoções. Não veja isso como uma frase qualquer. Veja como um compromisso público e pessoal, uma semente que você planta em sua mente para lembrar-se de que, a partir de hoje, você assume o controle do que sente. Se você escrever, seu cérebro grava com mais força. E sua transformação começa neste exato instante. Ensinamento: busque a equanimidade emocional para tomar decisões acertadas. Quando suas emoções estão em calma, sua mente se torna como um lago sereno onde tudo se reflete com clareza. É nesse estado de equanimidade que nascem as melhores decisões. O problema é que a maioria das pessoas decide quando está alterada, seja por raiva, por euforia ou por medo. O que acontece é que a emoção turva a razão. O que parecia lógico no calor do momento depois se transforma em um erro que custa caro. O estoicismo ensina que não se deve agir no meio da tempestade interior, porque o que decide sua raiva ou seu excesso de confiança raramente é o melhor para você. Pense em quantas vezes você respondeu uma mensagem com raiva e depois se arrependeu. Ou quantas vezes disse sim a algo no impulso do entusiasmo e mais tarde percebeu que não era conveniente. Essa é a diferença entre viver dominado por suas emoções e viver a partir da equanimidade emocional. Essa palavra significa equilíbrio, neutralidade, um ponto médio em que a emoção não desaparece, mas também não governa. É como unir seu hemisfério lógico com seu hemisfério emocional e tomar decisões com ambos alinhados. A neurociência confirma isso. Quando a amígdala é ativada em excesso, você perde clareza mental, é dominado pela reatividade, mas quando treina a regulação emocional, ativa-se o córtex pré-frontal, a parte que ajuda você a raciocinar, planejar e decidir com calma. Isso foi mostrado por Daniel Goleman em seus estudos sobre inteligência emocional e também confirmado por pesquisadores como Ledoux. Seu cérebro funciona melhor quando não está sequestrado pela emoção. Por isso, sempre que sentir uma emoção intensa, sua primeira ação não deve ser falar ou decidir, mas respirar e pausar. A respiração consciente é como um interruptor que desliga a tempestade e devolve você ao centro. Faça isso. Respire fundo, expire devagar e verá como o corpo começa a soltar a tensão que parecia controlar você. Uma pausa de 10 segundos pode salvar você de cometer um erro que custará anos. Depois, pergunte a si mesmo: esta decisão está sendo guiada pela lógica ou pela emoção? Não se engane. Seja brutalmente honesto. Se a resposta é que está dominada pela raiva ou pela euforia, espere. Não tome decisões quando estiver nos extremos.
O estoico sabe que a sabedoria está na neutralidade. Outro hábito essencial é manter sua disciplina independentemente do estado emocional. Se hoje está triste, treina. Se hoje está eufórico, treina. Se hoje está cansado, treina. Isso grava em sua mente que sua vida não depende de como você se sente, mas do que decidiu construir. E quando consegue isso, suas decisões já não são caprichos emocionais, mas atos de coerência consigo mesmo. Jesus de Nazaré ensinava que o mais poderoso acontece quando você alinha pensamento e emoção. Não se trata de anular o que sente, mas de não deixar que essas ondas enormes arrastem você. As emoções são passageiras, mas suas decisões marcam seu destino. Quem domina suas emoções não apenas evita conflitos, mas também transmite serenidade e confiança. Essa presença calma inspira os outros e abre portas que a impulsividade sempre fecha. Imagine estar diante de uma discussão difícil e ser o único que mantém a calma. Imagine que todos se alteram, mas você permanece equânime. Nesse momento, sua voz pesa mais do que todas as vozes agitadas. Essa é a força da equanimidade emocional, não gritar mais alto, mas manter-se firme quando todos tremem. Se praticar isso, começará a notar resultados concretos, menos arrependimentos, menos desculpas desnecessárias, menos portas fechadas por decisões apressadas. Em contrapartida, ganhará clareza, decisões mais certeiras e a imagem de alguém que inspira respeito. A vida não se trata de reagir, mas de responder com sabedoria, e isso só é possível se aprender a dominar a arte da equanimidade emocional. O estoico vive lembrando que o externo não se controla, mas sim seu estado interior. Você decide se uma emoção será seu senhor ou seu aliado. E quando aprende a fazer da calma sua estratégia, cada passo que dá se torna mais firme, cada palavra que diz mais consciente e cada decisão que toma mais acertada. Esse é o poder que você está chamado a cultivar, não apagar suas emoções, mas transformá-las em equilíbrio para decidir com sabedoria. E quando alcançar isso, verá como sua vida começa a seguir um rumo mais claro, mais sereno e muito mais poderoso. Ensinamento 2. Use a pausa como ferramenta para manter o controle emocional. Quando você aprende a usar a pausa como ferramenta, entra em um nível superior de controle pessoal, porque a maioria das pessoas vive no modo automático. Sentem algo e reagem no mesmo instante. Se ficam com raiva, gritam. Se frustram, atacam. Se sentem inseguros, fogem. E depois carregam a culpa por terem dito o que não deviam ou feito o que não queriam. Mas o estoicismo ensina que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço você tem o poder de decidir. Esse espaço se chama pausa, e é ali que se forja sua liberdade interior. Imagine que alguém insulta você na rua. Sua reação automática seria devolver o insulto ou perder a calma. Mas se fizer uma pausa, respirar e contar até 3, abre-se um espaço onde sua mente pode intervir antes da sua emoção. Nesse instante você já não é escravo do que sente, mas dono do que decide. Essa pequena diferença, esse segundo de pausa, muda completamente o resultado. O que poderia ser uma briga absurda se transforma em um momento de autocontrole que eleva você. A neurociência confirma o que os estoicos já sabiam. Quando você reage impulsivamente, é a amígdala, o centro emocional do cérebro, que governa. Mas quando introduz uma pausa, dá tempo para que o córtex pré-frontal se ative, a parte responsável por analisar, raciocinar e escolher com calma. Daniel Goleman chamou isso de inteligência emocional, a capacidade de regular suas emoções para agir com sabedoria. Por isso, essa pausa não é sinal de fraqueza. É o interruptor que muda o domínio do seu cérebro do emocional para o racional. A prática é simples,
mas exige disciplina. Quando sentir a raiva subir ou a ansiedade começar a dominar, pare. Respire profundamente pelo nariz, conte até 3 e expire devagar. Enquanto faz isso, faça a si mesmo uma pergunta poderosa. Qual é a melhor resposta a longo prazo? Essa pergunta tira você do impulso imediato e conecta com sua visão mais ampla. Em vez de querer vencer a discussão do momento, pensa em manter a relação, preservar sua paz e não se arrepender depois. Essa é a diferença entre viver como vítima de suas emoções ou como dono do seu destino. Experimente em situações simples. Antes de responder a uma mensagem que incomoda, pause. Antes de responder a um e-mail de trabalho que provoca raiva, pause. Antes de dar sua opinião em uma conversa tensa, pause. Não se trata de reprimir o que sente, mas de filtrar, de passar a emoção pelo crivo da razão. Pouco a pouco, essa pausa se torna um hábito, um reflexo treinado que se ativa quando você mais precisa. Os estoicos repetiam que ninguém pode ferir você se você não permitir. E a pausa é a prova disso. Porque quando alguém tenta provocar você e você não reage no instante, já venceu. Demonstrou que sua mente é mais forte que qualquer palavra ou gesto alheio. Esse controle transmite respeito, inspira confiança e coloca você em posição de liderança. As pessoas seguem aqueles que sabem manter a calma quando tudo ao redor desmorona. A pausa também oferece a oportunidade de ouvir além das palavras. Muitas vezes, não é o que a outra pessoa diz que importa, mas o que sente por trás. Se responde de imediato, fica na superfície do conflito. Mas se faz uma pausa, enxerga mais fundo. Talvez essa pessoa esteja ferida, cansada ou com medo. Ao escolher responder com calma em vez de reagir com violência, você não apenas controla suas emoções, mas também transforma a energia do momento. O mais poderoso é que, ao praticar a pausa, você reduz drasticamente os arrependimentos. Quantas vezes já disse, queria não ter falado isso, ou queria não ter reagido assim? Com a pausa, essas frases começam a desaparecer porque, em vez de agir no calor da emoção, você age com sabedoria, decisões mais acertadas, menos conflitos, menos danos colaterais. Essa é a recompensa de transformar a pausa em sua aliada. E aqui está a verdade mais libertadora: a pausa não tira sua força, ela multiplica. Quem reage sem pensar demonstra que não se controla. Quem para, respira e escolhe sua resposta, mostra que é dono de si mesmo. E esse domínio é a verdadeira fortaleza. Portanto, sempre que a emoção quiser dominar você, lembre-se, basta um segundo de pausa para transformar um erro em acerto, um conflito em solução e um impulso em decisão consciente. Essa é a ferramenta que você sempre tem disponível, e usá-la marcará a diferença entre uma vida de arrependimentos e uma vida de serenidade e poder interior. Ensinamento 3. Etiquete suas emoções para facilitar a libertação. Quando você aprende a dar nome ao que sente, algo poderoso acontece. Você já não é escravo dessa emoção. A maioria das pessoas se confunde acreditando que o que sente as define. Dizem, estou triste, estou com raiva, sou ansioso. E ao fazer isso, se fundem com a emoção como se fosse parte de sua identidade. Mas o estoicismo ensina que você não é o que sente, você é muito mais do que isso. Suas emoções são passageiras, vêm e vão como nuvens no céu. E se você aprende a etiquetá-las, tira delas o poder de dominar você. Quando diz, estou triste, sua mente interpreta que a tristeza tomou conta de você por completo. Mas quando diz, sinto tristeza, sua mente entende que é apenas uma experiência, não sua essência. Essa distância muda tudo, porque não é o mesmo dizer, sou a tempestade, que dizer, estou vendo uma tempestade passar. Um te aprisiona, o outro te liberta.
Etiquetar suas emoções é tomar consciência de que são eventos temporários e administráveis, não correntes que o prendem. A neurociência respalda essa prática. Pesquisas demonstraram que, quando você nomeia o que sente, sua amígdala, parte do cérebro responsável por reações emocionais intensas, reduz sua atividade. Ao mesmo tempo, o córtex pré-frontal é ativado, a área que permite raciocinar e decidir com calma. É como se, ao dizer, sinto raiva, você abaixasse o volume dessa emoção e aumentasse o da sua clareza mental. Nomear o que sente devolve a você o controle que parecia perdido. O estoico sabia que não devia lutar contra as emoções, porque lutar as torna mais fortes. Em vez disso, propunham observar, reconhecer e deixar ir. Ao escrever em seu diário, sinto ciúmes em vez de sou ciumento, você reconhece a emoção, mas não a transforma em identidade. Isso abre a porta para soltá-la sem culpa nem julgamento. É um exercício de desapego interior que reduz a intensidade do que você experimenta. Imagine que está com raiva de alguém. Se disser, estou com raiva, provavelmente agirá a partir dessa raiva e a deixará explodir. Mas se disser, sinto raiva neste momento, cria um espaço entre você e a emoção. Esse espaço é liberdade, porque você já não é a raiva, é o observador que a nota. E a partir desse lugar, pode decidir, quero falar agora ou prefiro esperar até estar mais calmo. Essa pequena diferença entre sou e sinto pode salvar você de muitas discussões e arrependimentos. Pratique isso no dia a dia. Quando surgir uma emoção intensa, nomeie-a, faça isso em voz alta ou escreva. Estou experimentando ansiedade. Respire fundo e repita, isto é temporário. Essa frase é uma âncora. Lembra você de que o que agora parece tão forte também vai passar. Se fizer isso em um diário emocional, começará a perceber padrões. Descobrirá em quais situações certas emoções se repetem e aprenderá a reconhecê-las antes que o dominem. Não se trata de reprimir o que sente, mas de dar um lugar às emoções. O estoicismo nunca falou em eliminá-las, mas em não ser arrastado por elas. Quando você as etiqueta, reconhece sua existência, mas ao mesmo tempo reafirma que é maior do que aquilo que está sentindo. Assim, transforma o que parecia um peso em uma oportunidade de autoconhecimento. O mais interessante é que, ao etiquetar as emoções, elas perdem intensidade mais rápido. A tristeza se torna mais leve, a raiva se apaga antes, a ansiedade diminui, porque sua mente já não está presa à ilusão de que você é isso, mas à clareza de que apenas sente isso. E o que se sente se processa, se atravessa e se solta. Com o tempo perceberá que já não reage de forma descontrolada. Suas relações melhoram porque você sabe se expressar com mais calma. Sua mente se clareia porque deixa de amplificar o que sente com pensamentos obsessivos, e sua vida se torna mais equilibrada porque entende que suas emoções não são inimigas nem verdades absolutas, são apenas mensagens passageiras que vêm e vão. O estoico vive assim consciente do que sente, mas sem deixar que isso o defina. E você pode fazer o mesmo. Cada vez que uma emoção visitar você, receba a dele um nome e lembre-se: isto não me define. Isto é temporário. Ao praticar, verá como sua carga emocional se alivia, sua paz interior cresce e sua capacidade de tomar decisões claras se fortalece. Ensinamento 4. Alterne entre estados serotoninérgicos e dopaminérgicos para vínculos saudáveis. A qualidade dos seus vínculos determina grande parte do seu bem-estar. E poucas pessoas entendem que esses laços se fortalecem na alternância de dois estados que o próprio cérebro regula, o serotoninérgico e o dopaminérgico. O primeiro está relacionado com a calma, a serenidade, a sensação de segurança e de conexão. O segundo se associa à emoção, à aventura, à motivação e à exploração.
Alan Shore explicou que um vínculo sólido não se constrói apenas na calma nem apenas na excitação, mas no vai e vem entre ambos estados. E se você aprende a cultivar essa alternância, não apenas conquista relações mais profundas, como também alcança maior equilíbrio emocional. Imagine um momento de absoluta tranquilidade com alguém que você ama, assistir a um filme juntos, caminhar sem pressa, sustentar uma conversa íntima olhando nos olhos. Esse é um estado serotoninérgico, onde a química do seu cérebro libera calma e segurança. Agora imagine sair em uma aventura com essa mesma pessoa, fazer uma viagem inesperada, encarar um desafio físico ou participar de um jogo cheio de emoção. Aí entra a dopamina, acendendo motivação, excitação e conexão por meio da adrenalina compartilhada. É nessa alternância que o vínculo se fortalece, porque o cérebro associa outra pessoa tanto com paz quanto com emoção. O estoicismo falava do justo meio, de encontrar equilíbrio em todas as áreas da vida, e aqui se aplica perfeitamente. Se você busca apenas calma, a relação pode se tornar monótona. Se busca apenas emoção, pode se tornar instável. A sabedoria está em alternar. Essa combinação mantém a chama acesa e, ao mesmo tempo, oferece refúgio. O vínculo se transforma em um espaço seguro e estimulante ao mesmo tempo. A ciência respalda essa ideia. A serotonina é o neurotransmissor que regula o estado de ânimo e promove a conexão social. É o que você sente depois de uma refeição agradável, de um abraço ou de um momento de contemplação. A dopamina, por outro lado, impulsiona você a explorar, perseguir metas e se entusiasmar com o novo. Berridge e Kringelbach demonstraram que a dopamina está associada ao desejo e à motivação, enquanto a serotonina regula a calma e a satisfação. Alan Shore aprofundou como a alternância desses sistemas desde a infância molda vínculos seguros, e o que aprendemos na infância podemos praticar também na vida adulta de forma consciente. Como aplicar isso na sua vida? Primeiro, dedique tempo de qualidade à calma com seus entes queridos. Não subestime o poder de simplesmente conversar, ouvir com atenção ou compartilhar silêncio sem desconforto. Esses momentos ativam serotonina e geram confiança. Segundo, busque experiências compartilhadas que despertem a dopamina, jogos, esportes, viagens, desafios criativos. São essas aventuras que constroem memórias duradouras. E terceiro, reflita após cada encontro perguntando-se: eu me sinto mais conectado e equilibrado? Essa reflexão ajuda você a perceber que tipo de experiências fortalecem seus vínculos. O estoico sabe que a vida não deve pender nem para a passividade absoluta, nem para a euforia sem controle. Nas relações acontece o mesmo. A disciplina de cuidar dos vínculos envolve planejar espaços de calma e, ao mesmo tempo, abrir-se à surpresa e à emoção. Assim, você não se torna dependente de um único estado, mas encontra equilíbrio. O interessante é que essa prática não só melhora suas relações, como também fortalece sua regulação emocional. Quando treina seu cérebro a transitar entre calma e excitação, aprende a se mover com maior flexibilidade emocional. Em vez de ficar preso na ansiedade ou no tédio, sua mente sabe alternar, adaptar-se e recuperar equilíbrio. Essa é a verdadeira resiliência emocional, não estar sempre em cima nem sempre embaixo, mas saber fluir entre ambos polos sem perder o centro. Pense em suas relações atuais, estão presas na rotina calma onde já não há emoção, ou vivem na busca constante por adrenalina sem espaço seguro para descansar. O estoico escolheria o equilíbrio, porque entende que uma vida plena se sustenta na harmonia entre calma e movimento. Ao aplicar isso em seus vínculos, perceberá que eles não apenas se fortalecem, mas também se tornam mais duradouros. Com o tempo, descobrirá que as pessoas com quem você alterna calma e aventura são as que permanecem mais próximas,
porque essas conexões se sentem completas, dão paz e ao mesmo tempo energia. E você mesmo se sentirá mais equilibrado, porque seu cérebro se acostumará a se mover de forma saudável entre a serotonina que acalma e a dopamina que impulsiona. Essa alternância se tornará a base de vínculos saudáveis e de uma mente mais clara. Ensinamento 5. Seja compassivo consigo mesmo ao analisar emoções. Quando se trata das suas emoções, na maioria das vezes você é o seu juiz mais severo. Castiga-se por sentir raiva, culpa-se por estar triste, envergonha-se por experimentar medo ou ciúmes. Mas o estoicismo ensina que as emoções não são más em si mesmas. O que importa é o que você faz com elas. Não se trata de rejeitá-las nem de ignorá-las, mas de aprender a analisá-las com calma, sem julgamento, com a mesma compaixão com que ouviria um amigo que confia em você. Imagine que um amigo chega e lhe diz que se sente frustrado. O que você faria? Provavelmente o ouviria, daria compreensão e lembraria que é humano sentir-se assim. Agora pense em como reage consigo mesmo quando sente o mesmo. Em vez de se apoiar, muitas vezes você se diz: eu não deveria sentir isso. Sou fraco, outra vez estou igual. Essa autocrítica apenas aumenta o mal-estar, porque a emoção original soma-se à culpa e à vergonha. O resultado é uma carga dupla que afunda você ainda mais. Mas se trata com compaixão, pode processar o que sente sem se castigar. Kristin Neff, pesquisadora pioneira no estudo da autocompaixão, demonstrou que tratar-se com bondade em momentos de dor emocional reduz a ativação da amígdala, o centro de alarme do cérebro. Em outras palavras, quando você deixa de se julgar, seu corpo e sua mente relaxam, e isso abre espaço para responder melhor. Pennebaker e Smith também mostraram que a escrita expressiva sem julgamento melhora o bem-estar emocional, porque ao escrever o que sente sem censura, você libera carga emocional e ganha clareza. O estoicismo coincide com essa ideia ao convidar você a observar seus pensamentos e emoções com neutralidade, como um espectador que aprende em vez de um juiz que condena. A prática é simples, mas transformadora. Quando sentir uma emoção intensa, escreva o que está vivendo em seu diário. Diga, por exemplo, sinto raiva porque alguém me tratou injustamente e está tudo bem sentir isso. Você reconhece a emoção sem negá-la e, ao mesmo tempo, declara que não é uma condenação, mas uma experiência humana. Depois, fale consigo como falaria com um amigo. O que essa raiva está me dizendo? O que posso fazer para lidar com ela de maneira saudável? Essa forma de diálogo interior permite aprender com suas emoções em vez de lutar contra elas. Os estoicos insistiam que o que importa não é o que você sente, mas o que faz com o que sente. Sêneca dizia que a raiva é natural, mas deixá-la controlar você é o verdadeiro perigo. Com compaixão por si mesmo, pode reconhecer essa raiva, dar-lhe espaço para se expressar em seu caderno ou em seus pensamentos e depois canalizá-la em ações construtivas. O mesmo vale para a tristeza. Você não precisa escondê-la nem desprezá-la, apenas reconhecê-la e perguntar-se qual lição ela traz. Talvez mostre que você precisa de descanso, de conexão ou de uma mudança na vida. Ao revisar suas anotações com o tempo, descobrirá padrões. Verá que certas situações despertam as mesmas emoções e poderá antecipá-las da próxima vez. Essa é a autoconsciência que fortalece a inteligência emocional. Mas o mais importante é que, ao fazer isso sem se culpar, você já não se vê como inimigo de si mesmo, mas como aliado. E quando se torna seu próprio aliado, sua força interior se multiplica. O estoico não nega o que sente, ele examina. Não se castiga por ser humano, observa-se com objetividade. Você pode levar essa prática ao terreno moderno aplicando a autocompaixão em cada análise emocional.
porque a compaixão não é desculpa para a fraqueza, é a base para curar e crescer. Quem se trata com dureza constante termina esgotado. Quem se trata com compaixão encontra forças para avançar. Com o tempo, notará que suas emoções já não pesam tanto. Você as experimenta, as escreve, as revisa e, em vez de correntes, tornam-se mensagens que ajudam a se conhecer melhor. Essa forma de se relacionar consigo mesmo reduz a ansiedade, melhora sua resiliência e fortalece sua clareza mental. O estoicismo sempre falou em treinar a mente para a sabedoria e a paz interior. E uma das formas mais eficazes de fazer isso é deixar de ser seu crítico implacável e começar a ser seu guia compassivo. Assim você transforma cada emoção em um mestre, cada experiência em uma lição e cada dia em uma oportunidade de crescer com serenidade. Ensinamento 6. Tome posse das suas emoções com os 7 passos de Ramani. Quando você aprende a tomar posse das suas emoções, deixa de ser escravo do que sente e começa a ser o dono da sua vida. A psicóloga Ramani Durvasula propõe 7 passos claros que permitem ter controle sem cair na repressão, reconhecer o que sente, assumi-lo como seu, expressá-lo de forma adequada, ler o contexto, gerenciá-lo com estratégias, respirar para recuperar o equilíbrio e considerar outras perspectivas. Esses passos são um mapa que ajuda você a navegar suas emoções sem deixar que elas conduzam seu caminho. O primeiro passo é reconhecer. Você não pode mudar o que não identifica. Reconhecer significa dar nome ao que está sentindo no momento exato em que aparece. Raiva, frustração, alegria, tristeza, medo. Ao reconhecer, você acende a luz em um quarto escuro. O segundo passo é assumir, dizer a si mesmo: esta emoção é minha. Eu me responsabilizo por ela, porque o que geralmente fazemos é culpar os outros. Você me faz ficar com raiva, você me faz sentir mal. Mas na realidade, a emoção ocorre em você, e assumi-la significa tomar a responsabilidade de gerenciá-la. O terceiro passo é expressá-la adequadamente. Não se trata de explodir nem de reprimir, mas de encontrar o momento e o lugar corretos. O estoicismo sempre insistiu na importância da moderação. Você pode estar irritado, mas escolhe expressar essa raiva com serenidade, com um tom firme, mas sem violência. O quarto passo é ler o contexto. Nem todas as situações são adequadas para falar do que você sente. Aprender a medir o momento certo para se expressar é chave para evitar conflitos desnecessários. O quinto passo é gerenciar a emoção. Aqui entram todas as ferramentas práticas, a escrita em um diário, a meditação, o exercício, a conversa com alguém de confiança. Gerenciar não é eliminar, é dar um caminho construtivo. O sexto passo é respirar. Parece algo simples, mas a respiração profunda acalma o sistema nervoso, regula a atividade da amígdala e devolve o controle ao córtex pré-frontal, a parte do cérebro que decide com clareza. O sétimo passo é considerar outras perspectivas. Perguntar-se: o que mais posso ver aqui? A outra interpretação possível. Essa reavaliação cognitiva reduz a intensidade da emoção e dá a você um ângulo mais sábio. O estoicismo nos lembra que não somos vítimas do que sentimos, mas responsáveis por como respondemos. A história de Kojiro e Musashi ilustra bem. Kojiro, dominado pela raiva, perdeu o controle e com isso a batalha. Já Musashi manteve a calma, leu o contexto, respirou e agiu com estratégia. O que diferencia o sábio do imprudente não é não sentir, mas saber manejar o que sente. A ciência confirma esses passos. Oakesner e sua equipe demonstraram que o gerenciamento ativo das emoções reduz a intensidade do estresse ao modular a atividade da amígdala.
Gross e John explicaram que a reavaliação cognitiva, esse sétimo passo de considerar outra perspectiva, é uma das técnicas mais eficazes para regular o que sentimos. Assim, cada vez que aplica esse método, você não apenas segue uma filosofia, mas utiliza o que a neurociência já sabe que funciona. Como aplicar na vida real? Suponha que alguém critique você em público. O impulso seria responder com raiva, mas nesse momento você diz: minhas emoções são minhas, eu as gerencio com clareza. Reconhece a frustração, assume e respira, avalia se é o melhor momento para responder. Talvez decida guardar silêncio e falar depois em particular. Depois reflete: minha resposta foi adequada ao contexto. Esse processo transforma você em alguém que não reage como reflexo, mas responde como estrategista. Cada passo o afasta da impulsividade e o aproxima da maturidade emocional. Ao repeti-los, constrói um hábito, e esse hábito se transforma em caráter. E quando seu caráter é marcado pela clareza e serenidade, seus relacionamentos melhoram, sua mente se fortalece e sua vida inteira se equilibra. O estoico entende que dominar suas emoções não significa não senti-las, mas ter a capacidade de escolher o que fazer com elas. Ao seguir os 7 passos de Ramani, você se treina para não deixar que suas emoções assumam o comando da sua vida. Lembra-se constantemente: minhas emoções são minhas, eu as gerencio com clareza. E ao viver dessa maneira, você projeta força interior, resiliência e confiança. Com o tempo, descobrirá que já não teme sentir, porque sabe o que fazer com o que sente. E isso é liberdade, isso é poder real. Não se trata de fugir das emoções, mas de torná-las suas. Ensinamento 7. Reconheça os gatilhos emocionais para prevenir reações impulsivas. Reconhecer seus gatilhos emocionais é um dos passos mais poderosos para evitar que sua vida seja arruinada por um instante de impulso. Muitas vezes não é a situação em si que faz você perder o controle, mas a reação automática que surge no corpo sem que perceba. O coração acelera, os músculos se tensionam, você sente calor no rosto e antes de pensar já gritou, bateu na mesa ou disse algo do qual depois se arrepende. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade está em observar antes de reagir, em descobrir a origem do que o altera e em tomar consciência de que sempre pode escolher como responder. Cada pessoa tem seus próprios gatilhos. Pode ser uma palavra, um gesto, o tom de voz de alguém, até mesmo uma lembrança que surge de forma inesperada. Esses gatilhos acionam a amígdala, parte do cérebro encarregada das emoções intensas. Quando ela é ativada, bloqueia o córtex pré-frontal, a área que dá clareza e lógica. Por isso você reage como se não tivesse escolha, porque o corpo já está em modo automático. Mas aí está a chave. Se aprender a reconhecer os sinais físicos antes de explodir, pode recuperar o controle e evitar que uma emoção momentânea decida por você. A ciência confirma isso. Joseph Ledoux explicou como a ativação da amígdala reduz a capacidade racional, levando a reações impulsivas. Jon Kabat-Zinn, criador do mindfulness moderno, mostrou que treinar a consciência corporal, ou seja, prestar atenção ao que sente no corpo, dá a possibilidade de interromper a tempo. Não se trata de eliminar os gatilhos, porque sempre estarão aí, mas de treinar sua capacidade de detectá-los e gerenciá-los antes que escalem. A prática é clara: observe seu corpo em situações de tensão. Note quando o coração bate mais rápido, quando a respiração fica curta, quando a mandíbula se aperta ou as mãos suam. Esses são sinais vermelhos que anunciam que um gatilho foi ativado. Nesse momento, pare, faça uma pausa de 3 segundos, respire fundo e diga a si mesmo: estou notando um gatilho. Vou pausar antes de reagir.
Essa frase cria um espaço entre você e a emoção, um espaço onde recupera sua liberdade de escolher. O estoico sabia que não se trata de apagar o fogo de repente, mas de evitar que ele se espalhe. Reconhecer a primeira faísca é mais fácil do que apagar o incêndio. Por isso Marco Aurélio escrevia em suas meditações que não é o que acontece fora que prejudica você, mas o julgamento apressado que faz sobre isso. Reconhecer um gatilho é reconhecer que a primeira interpretação que surge na mente nem sempre é a verdadeira, e ao dar-se esse tempo, você evita cair na armadilha dos próprios impulsos. Imagine estar em uma discussão e sentir a tensão subir. Antes, você teria explodido, mas agora nota o sinal. O coração bate mais rápido, você reconhece, respira e decide não falar até se acalmar. Essa simples ação pode salvar uma relação, evitar um conflito desnecessário e mostrar que você é dono de si mesmo. Cada vez que consegue detectar um gatilho a tempo, fortalece sua capacidade de autorregulação e esse poder se acumula com a prática. O mais importante é que, ao transformar isso em hábito, reduz drasticamente a quantidade de momentos de arrependimento, porque a maioria dos erros emocionais acontece em segundos de inconsciência. Se aprender a prestar atenção ao corpo, esses segundos se tornam oportunidades de escolher. E aí está a diferença entre uma vida arrastada por impulsos e uma vida guiada pela sabedoria. O estoicismo ensina que o homem forte não é o que domina os outros, mas o que domina a si mesmo. Reconhecer seus gatilhos emocionais é o início desse domínio. Não significa que nunca sentirá raiva, medo ou tristeza. Significa que eles já não o surpreenderão nem governarão sem sua permissão. Você estará no comando. Com o tempo, descobrirá que os mesmos gatilhos que antes faziam perder o controle agora se tornam lembretes da sua força. Cada vez que os detecta e escolhe não reagir, seu caráter se fortalece, seus relacionamentos melhoram porque você já não responde com violência nem com palavras duras. Sua mente se clareia porque deixa de viver presa em explosões emocionais e sua vida se torna mais serena porque aprendeu a observar a faísca antes do fogo. Esse é o caminho estoico, viver consciente das emoções sem negar o que sente, mas sem deixar que o arraste, reconhecendo seus gatilhos emocionais e antecipando suas reações. Ensinamento 8. Use a escrita como prática diária para processar emoções. A escrita é uma das ferramentas mais poderosas para liberar o peso das emoções antes que elas transbordem. O estoicismo sempre falou da importância de refletir diariamente, de examinar a mente como quem limpa um espelho. Quando você escreve o que sente, cria um espaço seguro onde suas emoções deixam de estar presas dentro de você e encontram saída no papel. É como drenar uma pressão acumulada. Ao expressá-las em palavras, a intensidade diminui e você recupera a clareza. Essa é a essência da prática diária. Sentar-se com o caderno e dizer a si mesmo: escrevo para liberar minhas emoções e recuperar a calma. A maioria das pessoas reprime o que sente ou lança isso com violência sobre os outros. Ambas as opções são prejudiciais. Reprimir gera um vulcão interno que mais cedo ou mais tarde explode, e soltar de forma impulsiva destrói relações e gera culpa. A escrita é o ponto de equilíbrio. Você não reprime, não destrói, apenas processa. Ao escrever sobre seu medo, ressentimento ou raiva, você reconhece sem deixar que governem sua conduta. E faz isso em privado, sem julgamento, com a liberdade de colocar cada palavra como nasce, sem filtros nem máscaras. James Pennebaker demonstrou que a escrita expressiva reduz o estresse porque diminui a ativação da amígdala, a parte do cérebro que intensifica as emoções.
Estudos posteriores de Smith e Pennebaker confirmaram que escrever sobre experiências dolorosas melhora o bem-estar emocional e ajuda a regular o que se sente. Em termos estoicos, é como observar suas paixões de fora, dar-lhes nome e forma para que deixem de ser um monstro difuso e passem a ser um pensamento que você pode analisar e soltar. Imagine um dia em que você sente raiva de alguém. Se guarda, acumula. Se grita, destrói. Mas se escreve, tem a oportunidade de dizer tudo sem medo de julgamento, de esvaziar a mente nessas páginas. Escrever sinto raiva, porque me faltaram com o respeito já é suficiente para diminuir a intensidade. E ao terminar, você respira e percebe que já não está tão carregado. Então pode decidir, preciso comunicar isso, como fazê-lo de forma calma. Essa distância criada pela escrita salva você de agir no calor do momento. Os estoicos praticavam algo semelhante em suas meditações escritas. Marco Aurélio encheu páginas com reflexões pessoais onde despejava emoções, dúvidas e lutas internas. Escrever permitia a ele ordenar a mente, lembrar seus princípios e não ficar preso à maré das paixões. Você pode fazer o mesmo hoje com seu diário. Não precisa de estilo perfeito nem de frases elaboradas. Só precisa de sinceridade. O método é simples. Sempre que sentir uma emoção intensa, pegue o caderno e escreva a frase inicial: escrevo para liberar minhas emoções e recuperar a calma. Essa declaração marca a intenção. Depois deixe que as palavras fluam. Medo, tristeza, raiva, frustração. Não se censure. Permita que sua mão escreva o que o coração carrega. Depois leia em silêncio o que escreveu e, mentalmente, peça que essa carga se dissipe. Finalmente, respire fundo e pergunte-se: preciso falar disso com alguém ou já foi processado no papel? Essa última decisão evita que você descarregue de forma impulsiva o que já foi liberado pela escrita. Ao praticar todos os dias, sua mente começa a se acostumar a processar em vez de reprimir. Você descobre padrões, percebe que certas situações despertam as mesmas emoções e entende melhor por que reage como reage. Essa autoconsciência fortalece sua inteligência emocional e dá ferramentas para prevenir conflitos. É como treinar a mente para observar antes de agir. Com o tempo, você notará os benefícios em seus relacionamentos. Ao se comunicar depois de escrever, já não faz isso com raiva nem com ansiedade, mas com calma. Isso faz com que sua mensagem chegue mais clara e com menos intensidade destrutiva. Seus vínculos se fortalecem porque você deixa de ser imprevisível, de explodir, e passa a ser alguém que sabe processar antes de falar. O estoico busca viver com serenidade. E a escrita diária é um caminho para isso. Não se trata de encher páginas sem sentido, mas de treinar sua mente a soltar o que pesa, a transformar emoção em palavra e palavra em aprendizado. Cada página escrita é um ato de liberdade interior. Assim, cada vez que sentir que as emoções ameaçam dominá-lo, lembre-se: você tem um espaço seguro no papel. Escreva sem medo, libere o que carrega dentro e respire. Ao fazer isso, verá como a tempestade se dissipa, sua mente se aclara e sua vida se enche de calma. Essa é a força da prática diária. Transformar o que o altera em sabedoria. Ensinamento 9. Use o exercício físico para liberar os químicos do estresse. O exercício físico não apenas fortalece seu corpo, mas também se torna uma ferramenta essencial para liberar as cargas emocionais que o consomem por dentro. O estoicismo ensina que devemos usar os recursos que temos à mão para manter a calma interior, e o próprio corpo é um deles. Quando você está sob pressão, quando a raiva, a ansiedade ou a tristeza o dominam, seu organismo libera químicos como cortisol, que mantém o sistema nervoso em alerta.
Se não os libera, eles se acumulam, nublam sua mente e o fazem reagir de forma impulsiva. Mas quando você se move, corre, sobe escadas ou caminha em passo rápido, seu corpo queima essa tensão e recupera o equilíbrio. Dizer em voz alta, uso o exercício para liberar meu estresse é mais que uma frase, é um lembrete de que você tem o poder de intervir no seu estado emocional. Muitas vezes sentimos que as emoções nos governam e não há nada a fazer. No entanto, o corpo guarda a chave. Ao ativá-lo, você libera o que a mente sozinha não consegue soltar. O movimento físico é uma via natural para drenar a energia acumulada das emoções intensas. A ciência confirma isso. John Ratey explicou que o exercício aeróbico ativa o sistema parasimpático, encarregado de devolver a calma ao organismo depois de uma situação de estresse. Estudos de Salmon demonstraram que o exercício regular diminui sintomas de ansiedade e depressão, porque ajuda a processar os químicos que o corpo produz em estados de agitação. Não é coincidência que depois de correr ou treinar, você sinta clareza mental e leveza emocional. É sua fisiologia trabalhando a seu favor. O estoico sabia que não podia controlar tudo o que acontecia no exterior, mas podia decidir como responder internamente. E o exercício é uma forma prática de fazer isso. Você não precisa de academia nem de grandes rotinas. Basta sair para caminhar rápido, fazer flexões, pular corda ou subir e descer escadas durante alguns minutos. O importante é elevar a frequência cardíaca o suficiente para que o corpo comece a liberar o excesso de cortisol. Depois desse esforço, respire fundo e sentirá a tensão se dissolver. Imagine uma discussão onde a emoção ameaça dominá-lo. O coração bate rápido, você sente calor no rosto e a mente já prepara palavras duras. Nesse momento, decide parar, sai para uma caminhada rápida, respira forte e permite que o corpo faça seu trabalho. Em poucos minutos, a intensidade diminui e você volta com outra clareza. O que antes parecia impossível de controlar agora se transforma em oportunidade de responder com calma. Esse hábito também previne o acúmulo de emoções dia após dia. Se adotar o exercício como parte da rotina, o corpo se torna um canal constante de liberação. Você não precisa esperar a raiva ou a ansiedade o dominarem. Ao treinar com regularidade, mantém seu sistema emocional em equilíbrio. O estoicismo insiste na disciplina diária, e aqui a disciplina física se converte em disciplina emocional. O importante é entender que o movimento não muda apenas o corpo, mas também a mente. Quando treina, gera endorfinas, neurotransmissores que contrariam o efeito do cortisol. Isso significa que seu estado emocional melhora não porque ignora o que sente, mas porque o corpo já liberou o que o estava sobrecarregando. Ao terminar, o que parecia insuportável agora se torna manejável. Essa é a força de usar o exercício como ferramenta estoica, transformar um estado de descontrole em equilíbrio. Com o tempo, essa prática o tornará mais resiliente. Cada vez que enfrentar uma situação difícil, saberá que não está à mercê das emoções. Você tem uma saída clara: mover-se, liberar, respirar, voltar ao centro. Essa certeza dá confiança, porque já não teme a intensidade do que sente. Sabe que o corpo pode ajudá-lo a processar, e que você tem o controle final. O estoico não foge das emoções, mas também não se deixa arrastar por elas. Observa-as, entende-as e usa o que está ao seu alcance para transformá-las. E você pode fazer o mesmo com o exercício. Não o veja apenas como um meio de estar em forma, mas como uma prática diária para manter o equilíbrio emocional. Cada corrida, cada série de movimentos, cada respiração profunda depois do treino é um lembrete de que você está no comando. Assim, da próxima vez que a vida o colocar no limite, não caia na armadilha de explodir ou reprimir. Ative o corpo, libere a tensão e volte com clareza,
porque cada gota de suor não apenas fortalece seus músculos, mas também fortalece seu caráter. Ensinamento 10. Identifique a origem dos seus gatilhos emocionais. Cada vez que você reage com intensidade excessiva diante de uma situação aparentemente pequena, o que realmente está falando não é o presente, mas suas feridas passadas. O estoicismo nos lembra que não devemos nos deixar arrastar pela primeira impressão, nem pela emoção que surge no momento, mas examiná-la com calma e perguntar: este é um motivo válido para reagir ou estou projetando ressentimentos internos? Essa pergunta abre um espaço de clareza entre o estímulo e sua resposta. A maioria das discussões cotidianas não nasce do que realmente se diz, mas do que cada pessoa carrega por dentro. Uma palavra pode soar como um ataque, não porque seja grave em si, mas porque toca uma ferida antiga, uma lembrança de rejeição, uma experiência de humilhação, uma insegurança nunca resolvida. Assim, sua reação não é ao que acontece agora, mas a tudo o que está acumulado no interior. O problema é que você responde como se essa ferida do passado estivesse revivendo no presente. Os estoicos chamavam isso de paixões desmedidas, reações que surgem quando a mente não distingue entre o que acontece aqui e agora e o que imagina ou arrasta do passado. Marco Aurélio treinava-se diariamente para observar seus pensamentos e distinguir quais eram reais e quais eram projeções. Você pode fazer o mesmo se, antes de se deixar levar, fizer a pergunta certa: estou reagindo ao que está acontecendo agora ou a algo que já carregava comigo antes? A ciência moderna confirma isso. Ochsner e seus colegas demonstraram que a reavaliação cognitiva, ou seja, parar para analisar o que provoca sua emoção, ativa o córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento racional, e reduz a intensidade da amígdala, que gera reatividade emocional. Aaron Beck, fundador da terapia cognitivo-comportamental, mostrou que identificar a origem de uma emoção e questionar se ela é válida ou exagerada ajuda a regulá-la de forma mais eficaz. Cada vez que você pratica essa reflexão, aplica tanto o que a filosofia antiga quanto a psicologia moderna recomendam. Imagine que alguém não o cumprimente no trabalho. Sua reação automática pode ser irritar-se, sentir-se ignorado ou até menosprezado. Mas se aplica a pergunta-chave, pode descobrir que o que realmente dói não é esse cumprimento ausente, mas experiências antigas de se sentir invisível. Reconhecer isso muda sua reação. Em vez de explodir ou guardar rancor, você pode escolher pensar que a pessoa estava distraída e não ampliar o problema. A prática é simples, mas requer consciência. Quando sentir que uma emoção cresce com força, faça uma pausa. Pergunte se este é um motivo válido para reagir ou estou projetando ressentimentos internos. Respire e analise se o que acontece agora realmente tem a magnitude que sua emoção lhe dá. Reflita se não é apenas um eco de experiências passadas colorindo sua visão. Ao identificar isso, você pode responder de forma mais clara e justa, sem carregar o outro com o peso da sua história. O estoicismo busca justamente essa clareza, separar o que depende de você do que não depende. Você não pode mudar o que alguém diz ou faz, mas pode analisar que parte da sua reação nasce do presente e que parte vem de memórias e ressentimentos. Essa distinção devolve o controle, porque em vez de deixar que o passado comande o presente, você escolhe responder com a razão e não com a ferida. Com o tempo, esse hábito transforma. Você já não reage de forma exagerada a coisas pequenas. Começa a perceber que muitas de suas emoções intensas não vêm do agora, mas de velhas cargas internas. Ao tomar consciência, você a solta e escolhe agir com calma, falar com serenidade e responder de maneira proporcional. O resultado é uma vida com menos conflitos desnecessários e mais clareza. Seus relacionamentos melhoram porque você já não responde com dureza ao que não merece.
Sua mente ganha paz porque distingue entre o que pertence ao presente e o que era apenas um eco do passado. Seu caráter se fortalece porque a cada dia demonstra que é dono de si mesmo, não prisioneiro de feridas antigas. O estoico sabe que não pode apagar o passado, mas pode impedir que ele governe. Cada vez que você se detém e pergunta se sua reação é válida ou uma projeção, está escolhendo a liberdade, e nessa liberdade está a verdadeira força. Responder com racionalidade, equilíbrio e a serenidade de quem não se deixa arrastar por sombras antigas, mas vive plenamente no presente. Ensinamento 11. Conserve sua energia emocional para manter o controle. Cada reação emocional que você escolhe ter é um gasto de energia, e essa energia não volta. Cada vez que se irrita por um comentário, que discute por um detalhe sem importância, ou que permite que a provocação de alguém roube sua calma, você está entregando sua força interior a algo que não constrói. O estoicismo ensina que sua energia é um dos seus bens mais valiosos e que deve ser protegida com disciplina e desapego, porque nem tudo merece sua reação e nem tudo merece sua atenção. Quando alguém diz algo que o incomoda, o caminho mais fácil é responder de imediato, discutir, se exaltar. Mas esse instante de impulso leva embora uma parte da sua energia, a mesma que poderia ter sido usada para avançar em seus propósitos, trabalhar em suas metas ou fortalecer seu caráter. A pessoa que se desgasta reagindo a tudo vive cansada, sem clareza, sem direção. Já aquela que conserva sua energia emocional vive com mais força, porque sabe canalizá-la para o que realmente importa. O estoico entende que não se trata de ser indiferente, mas de ser seletivo. Nem tudo merece sua raiva, nem tudo merece sua explicação, nem tudo merece sua atenção. Quando você aprende a filtrar, sua vida se torna mais leve e mais poderosa, porque deixa de se perder em batalhas pequenas e concentra toda a força no caminho que escolheu. A prática é clara. Ao final do dia, escreva em um diário onde gastou sua energia emocional. Talvez anote: me irritei por um comentário nas redes sociais. Discutei por um detalhe sem importância. Fiquei frustrado porque alguém não correspondeu a uma expectativa. Depois pergunte se valeu a pena. Essa pergunta funciona como um espelho. Ela obriga você a reconhecer que muitas vezes entregou sua energia a coisas sem peso e, ao ver isso com clareza, pode se comprometer a não repetir o erro. Da próxima vez que alguém tentar provocá-lo, respire fundo e repita: isso não merece minha energia. Essa frase é um escudo. Lembra você de que não precisa reagir a tudo, de que o silêncio muitas vezes é mais forte do que qualquer resposta. O resultado desse hábito é uma mente mais leve e um corpo menos desgastado. A ansiedade diminui porque você já não está em guerra constante com o que vem de fora. Descobre que tem mais energia para seus projetos, mais concentração para suas metas e mais calma em seus relacionamentos. O que antes drenava sua força agora se torna apenas um ruído que você aprende a ignorar. Marco Aurélio escrevia que a vida é curta demais para se desgastar com o que não depende de você. Essa é a essência de conservar sua energia emocional. Deixe que os outros se percam em discussões vazias, você guarde sua força para o que realmente importa. Cada vez que você se contém antes de reagir é como se estivesse acumulando reservas de energia que depois pode usar em seu crescimento pessoal. Com o tempo, vai perceber que muitas provocações que antes o abalavam agora parecem irrelevantes. Alguém o critica e você apenas sorri em silêncio. Alguém tenta manipulá-lo e você não cede. Situações que antes roubariam horas de discussão agora se dissolvem em segundos. O mais importante, você começa a sentir-se dono de si mesmo, porque sua energia já não depende do que acontece fora, mas do que decide dentro.
O estoico vive lembrando que cada dia é uma batalha pela clareza, e essa clareza só é conquistada quando não se desperdiça energia no inútil. Por isso, reflita todas as noites, escreva e aprenda. E a cada manhã, decida guardar sua força para o que realmente constrói. Faça disso um hábito e logo descobrirá que não apenas conserva sua energia emocional, mas organiza toda a sua vida em torno do que verdadeiramente vale a pena. Ensinamento 12. Liberte-se do medo do julgamento para viver com autenticidade. O medo do julgamento é uma das correntes mais pesadas que o ser humano pode arrastar. É a voz que diz que você não pode agir porque alguém pode criticar, que não pode falar porque alguém pode discordar, que não pode se mostrar como é porque pode ser rejeitado. Esse medo rouba a autenticidade, energia e liberdade. Os estoicos sabiam que depender da aprovação externa é perder o controle de si mesmo, porque você entrega sua paz e sua direção nas mãos dos outros. Marco Aurélio foi claro: se você busca agradar a todos, perderá a vida sem nunca tê-la vivido de verdade. Cada vez que age movido pela necessidade de aprovação, sua mente se enche de ansiedade. Perguntar-se constantemente o que vão dizer consome sua energia emocional e faz você duvidar de si mesmo. Torna-se um ator que representa um papel para agradar ao público, mas que nunca se permite ser genuíno. O resultado é viver cansado, desconectado de quem você é e ressentido com os outros por não dar a validação que espera. Mas a verdade é que ninguém pode dar essa paz, porque a verdadeira calma vem de viver de acordo com a sua verdade. O estoicismo ensina que o único que está sob seu controle são seus pensamentos e suas ações. O que os outros pensam pertence ao campo do externo e, portanto, não depende de você. Se você gasta sua energia tentando moldar a opinião alheia, sempre fracassará, porque jamais poderá controlar totalmente a percepção dos outros. Em contrapartida, se concentrar-se em viver alinhado com seus valores, já não precisa da aprovação, porque sua validação vem da sua coerência. A prática começa com uma pergunta poderosa. Quando sentir medo do julgamento, pergunte-se por que preciso da aprovação deles. Essa reflexão leva você à raiz da sua insegurança. Muitas vezes, descobrirá que não é a pessoa em si, mas um padrão desde a infância, o medo de não ser suficiente, de não pertencer, de ser rejeitado. Ao trazer isso à luz, você recupera a capacidade de escolher. Depois escreva uma lista dos seus valores mais importantes: honestidade, liberdade, disciplina, amor próprio, resiliência. Essa lista é sua bússola. Antes de tomar uma decisão, recorde-a. Pergunte-se: o que vou fazer está alinhado com meus valores ou apenas com o desejo de agradar aos outros? Se estiver alinhado com seus valores, faça sem medo, porque a coerência consigo mesmo é mais valiosa que qualquer aplauso externo. Comece também com ações pequenas. Expresse-se em espaços seguros com autenticidade. Dê uma opinião, mesmo que não seja popular. Compartilhe uma ideia, mesmo que não seja aceita por todos. Cada vez que fizer isso, estará treinando sua mente a soltar o medo. A frase "escolho minha verdade acima da aprovação dos outros" pode se tornar seu mantra. Repita-a quando a insegurança aparecer, porque lembrará que sua vida é sua e não um palco onde todos têm direito de dirigir o roteiro. O resultado é libertador. O medo da rejeição diminui, porque você entende que ser rejeitado não é uma catástrofe, é apenas parte da vida. Sua confiança cresce porque percebe que ser autêntico atrai as pessoas certas e afasta as erradas. Sua mente se tranquiliza porque já não vive em tensão tentando agradar a todos. Sua vida emocional se fortalece porque a validação não vem de fora, mas da sua coerência interior.
Os estoicos insistiam que a verdadeira felicidade não depende da multidão, mas da virtude. E a virtude se constrói quando você é fiel ao que pensa, sente e faz mesmo que os outros não aprovem. Sêneca dizia que quem busca a glória na opinião alheia a perde assim que a multidão muda. Por isso, o caminho da liberdade emocional é parar de mendigar aprovação e começar a cultivar a autenticidade. Imagine viver sem medo do julgamento, poder vestir-se como quiser, falar com firmeza, tomar decisões difíceis sem tremer diante do que os outros pensam. Essa vida não é um sonho, é a consequência de treinar sua mente a priorizar seus valores acima da validação externa. Quando você consegue isso, sente uma força interior que nenhum julgamento pode derrubar. O estoico não busca agradar, busca ser íntegro. E quando você fizer o mesmo, descobrirá que a paz não vem quando todos o aceitam, mas quando você se aceita plenamente. Essa é a verdadeira autenticidade, viver sem máscaras, com a serenidade de saber que sua vida não está nas mãos do julgamento alheio, mas nas suas próprias decisões. Ensinamento 13. Mantenha disciplina para evitar distrações emocionais. A disciplina é a ponte que o mantém firme quando suas emoções tentam tirá-lo do caminho. A realidade é que tanto a euforia quanto a frustração são armadilhas que podem fazê-lo perder o foco. Quando você está eufórico, sente que nada pode dar errado e baixa a guarda. Quando está frustrado, sente que nada vale a pena e deixa de tentar. Em ambos os extremos, seu progresso se rompe. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder está em manter-se constante, independentemente de como se sente, porque o que constrói sua vida não são as emoções passageiras, mas os hábitos repetidos todos os dias. Pense em um empreendedor que conquista um grande sucesso. Ele fica tão entusiasmado que começa a relaxar. Confia demais em si mesmo e descuida dos detalhes. Esse excesso de euforia o leva a cometer erros que antes não cometeria. Agora pense em alguém que fracassa e se deixa levar pela frustração, abandona a disciplina, se fecha na queixa e corta o próprio progresso. Nos dois casos, a emoção governa e destrói o que a disciplina teria protegido. Por isso, manter suas rotinas, seus compromissos e sua constância é a chave para não depender do seu estado emocional. A psicologia moderna confirma isso. Angela Duckworth e Martin Seligman demonstraram que a disciplina, o que chamam de grit, é um preditor mais forte de sucesso do que o talento. Não vence o mais brilhante nem o mais animado, mas o mais consistente, aquele que se levanta para treinar mesmo sem vontade, que trabalha no seu projeto mesmo sem aplausos, que foca no hábito diário, não na emoção do momento. Cada ato de disciplina é um tijolo na construção do seu caráter. Aqui entra o estoicismo. Não se trata de eliminar o que você sente, mas de não deixar que isso o governe. O estoico pode estar alegre, mas segue sua rotina. Pode estar triste, mas cumpre seu dever. Pode estar cansado, mas realiza o que se propôs, porque entende que sua vida não depende de emoções caprichosas, mas de ações firmes. A disciplina é o escudo que protege seu progresso das tempestades emocionais. Por isso, estabeleça uma rotina clara e cumpra-a sem condições. Se decide treinar, treina mesmo que chova ou seja feriado. Se decide escrever, escreve mesmo cansado. Se decide meditar, medita mesmo que sua mente diga não. Essa constância cria em você uma força interior que não depende de sentir-se bem ou mal, mas de decidir com firmeza. A disciplina é o músculo que sustenta quando tudo mais treme. Quando sentir euforia, diga a si mesmo: minha disciplina é mais importante do que minha emoção agora. E quando sentir frustração, repita: minha disciplina é mais importante do que minha emoção agora.
Essa frase é uma âncora que o traz de volta ao caminho, porque a emoção quer distraí-lo, mas a disciplina o centra. Em vez de deixar que um dia festivo o tire do processo, você entende que sua vida não pode estar a serviço do calendário externo, mas daquilo que decidiu construir. O resultado de viver assim é evidente: você progride mesmo quando outros param. Avança mesmo sem disposição. Constrói mesmo em silêncio. A disciplina se torna um refúgio, um hábito que não se negocia com emoções. Com o tempo, descobre que desenvolveu uma mentalidade resiliente, capaz de resistir às tempestades da vida sem se quebrar. O estoico não busca motivação constante, busca disciplina diária, porque sabe que a motivação vai e vem, mas a disciplina permanece. Quando você consegue que suas ações já não dependam de como se sente, deixa de ser escravo das suas emoções e se torna arquiteto do seu destino. Sua vida começa a ter uma direção firme, e não um caminho errático marcado por altos e baixos emocionais. Assim, cada vez que a euforia tentar distraí-lo, ou a frustração tentar detê-lo, volte à sua disciplina. Essa é sua verdadeira fortaleza. Porque não importa o que você sinta hoje, o que realmente constrói sua vida é o que você faz de maneira consistente. Essa é a lição clara que os estoicos deixaram: mantenha-se fiel ao seu dever, e as emoções deixarão de governar seu destino. Ensinamento 14. Pratique o consumo consciente para proteger sua mente. O que você consome com a mente é tão importante quanto o que consome com o corpo. Cada notícia que lê, cada publicação que vê nas redes sociais, cada vídeo que escolhe assistir, entra em sua mente e molda seu estado emocional. O estoicismo ensina que a mente deve ser cuidada como um jardim. Se você deixa qualquer coisa entrar, crescerão ervas daninhas que sufocam sua paz. Por isso, praticar o consumo consciente é fundamental. Dizer a si mesmo: escolho o conteúdo que me fortalece, não que me manipule, é um ato de disciplina e de liberdade interior. O problema é que grande parte do conteúdo que circula hoje não busca informar, mas sim alterar seu estado emocional. Manchetes criadas para despertar medo, postagens planejadas para provocar raiva, imagens feitas para gerar comparação e fazê-lo sentir-se inadequado. Cada vez que consome sem filtro, está permitindo que outros manipulem sua energia emocional. E muitas vezes você nem percebe, só sente ansiedade, frustração ou cansaço mental. O consumo consciente quebra esse ciclo porque faz de você o guardião da sua atenção. A ciência confirma isso. Estudos mostraram que a exposição a conteúdo carregado emocionalmente ativa o sistema nervoso simpático, a parte que dispara o estresse. Anderson e colegas comprovaram que notícias violentas ou sensacionalistas aumentam a tensão fisiológica. Em contrapartida, Ulick descobriu que a exposição a conteúdo positivo, educativo ou inspirador melhora o bem-estar, reduz a reatividade e acalma a mente. Em outras palavras, o que você consome é química para o cérebro, e escolher com cuidado é escolher como quer sentir-se. Os estoicos advertiam que devíamos nos proteger de discursos e opiniões que alimentavam paixões descontroladas. Epicteto dizia que não devemos nos entregar ao que não traz virtude, porque do contrário perdemos a calma interior. Hoje isso se aplica diretamente às redes sociais e aos meios de comunicação. A verdadeira disciplina é fechar a porta ao que intoxica sua paz. A prática começa observando seu consumo diário. Pergunte-se quais contas ou notícias me deixam irritado, ansioso ou inseguro. Faça um inventário sincero. Uma vez que identificar, diga: escolho o conteúdo que me fortalece. Essa afirmação lembra que sua atenção é um recurso limitado e não deve ser desperdiçado. Depois haja. Deixe de seguir as fontes que constantemente geram mal-estar.
Não se trata de fugir da realidade, mas de parar de alimentar sua mente com ruído e manipulação. Substitua esse conteúdo por informações que o ajudem a crescer, podcasts que ampliem seu conhecimento, livros que fortaleçam seu caráter, vídeos que o inspirem a agir com disciplina e propósito. Dedique ao menos 10 minutos por dia a esse consumo consciente. Você notará como sua energia muda, como sua mente fica mais clara e como seu estado emocional se estabiliza. Porque ao alimentar sua mente com o que é certo, sua vida inteira se alinha ao seu propósito. Imagine a diferença. Um dia você começa vendo notícias carregadas de tragédia e críticas nas redes, seu humor escurece, sua paciência se reduz e sua visão se enche de pessimismo. Outro dia você começa ouvindo um podcast de filosofia, lendo uma reflexão poderosa ou assistindo a um conteúdo que o inspira, sua mente se expande, seu coração se acalma e sua energia se fortalece. O dia continua sendo o mesmo, mas sua maneira de vivê-lo muda radicalmente conforme o que escolheu consumir. O estoicismo busca exatamente esse controle, decidir o que entra em sua mente e o que não entra, porque se você não for consciente, outros decidirão por você. Cada clique é um voto a favor do que permite influenciar sua vida. Cada minuto de atenção é energia entregue. Então escolha com cuidado. Assim como seleciona os alimentos mais nutritivos para o corpo, sua mente merece o melhor, não o que intoxica. Com o tempo, verá que ao praticar o consumo consciente não só reduz ansiedade e estresse, mas também sente mais liberdade, porque já não está preso no ciclo de provocação e reação que outros desenham para você. Agora é você quem escolhe o que o nutre, o que inspira e o que o impulsiona para a frente. Essa é a verdadeira fortaleza, proteger sua mente para que esteja sempre a serviço do seu propósito, não de agendas alheias. O estoico entende que sua mente é seu templo, e um templo não se abre para qualquer um, mas apenas para o que traz luz. Faça o mesmo com sua vida digital e com a informação que consome. Escolha conteúdo que o fortaleça, que traga clareza, que ajude você a crescer. E cada vez que fizer isso, estará praticando a arte de viver com sabedoria, protegendo seu bem-estar emocional e fortalecendo seu autocontrole. Ensinamento 15. Aceite suas emoções com autocompaixão para reduzir a vergonha. Aceitar suas emoções com autocompaixão é uma das práticas mais libertadoras que você pode adotar se deseja viver com serenidade e clareza. Ensinamento 15. Aceite suas emoções com autocompaixão para reduzir a vergonha. Aceitar suas emoções com autocompaixão para reduzir a vergonha. Aceitar suas emoções com autocompaixão para reduzir a vergonha. Aceitar suas emoções com autocompaixão para reduzir a vergonha. Aceitar suas emoções com autocompaixão para reduzir a vergonha. Aceitar suas emoções com autocompaixão para reduzir a vergonha. Aceitar. O estoicismo nunca falou em negar o que sentimos, mas em observar com objetividade, aprender e não deixar que as emoções nos dominem. O problema é que muitas vezes confundimos sentir com falhar. Acreditamos que, se sentimos tristeza, somos fracos. Se sentimos raiva, somos defeituosos. Se sentimos medo, somos frágeis. Essa confusão alimenta a vergonha, uma emoção que não só dói, mas também paralisa e prende em um ciclo de autocrítica destrutiva. A chave está em lembrar uma frase simples, mas poderosa: está tudo bem sentir isso. Sou humano. Essa afirmação transforma sua relação com as emoções, porque em vez de se julgar, você as aceita como parte da experiência humana. Isso não significa render-se, mas sim dar a si mesmo permissão para ser. A diferença entre culpa e vergonha é crucial. A culpa diz: errei nesta ação. A vergonha sussurra:
Eu sou um erro. A primeira pode ser corrigida e ensinar. A segunda imobiliza. Sem autocompaixão, qualquer emoção difícil corre o risco de virar vergonha. Pense na história de Elias, alguém que perdeu o emprego e o relacionamento quase ao mesmo tempo. No início, culpava-se por não ter sido bom o suficiente, por não ter feito mais. Essa culpa se transformava em vergonha. Sou um fracasso, não sirvo para nada. Essa narrativa o afundava. Mas quando decidiu aceitar o que sentia com autocompaixão, tudo mudou. Permitiu-se chorar sem se julgar, escrever sua dor em um diário e dizer: está tudo bem sentir raiva, sou humano. Essa aceitação o libertou da vergonha e lhe deu energia para se reerguer, aprender e reconstruir a vida. A ciência apoia essa prática. Kristin Neff demonstrou que a autocompaixão reduz a vergonha, porque diminui a autocrítica e ativa o sistema parasimpático, que traz calma ao corpo. Outros estudos mostraram que a aceitação emocional reduz a atividade da amígdala, diminuindo a intensidade e aumentando a capacidade de regulação. Em termos simples, quando você aceita o que sente, em vez de lutar contra isso, seu corpo se acalma e sua mente se esclarece. Como aplicar no dia a dia? Quando surgir uma emoção intensa, faça uma pausa e diga a si mesmo, em voz baixa ou mentalmente: está tudo bem sentir isso. Sou humano. Essa frase curta quebra a corrente do julgamento. Depois respire fundo e escreva em seu diário o que está sentindo, não para embelezar, mas para reconhecer: estou triste porque perdi essa oportunidade, ou estou magoado porque alguém me rejeitou. Ao escrever, você dá forma à emoção e a tira da nebulosa da mente. Em seguida, reflita sobre como responder com calma. Estou magoado, mas vou falar com tranquilidade, em vez de explodir ou guardar rancor. O estoicismo insiste que não somos o que nos acontece, mas o que decidimos fazer com isso. As emoções são sinais, não correntes, e a autocompaixão é a chave que evita que esses sinais se transformem em vergonha ou arrependimento. Quando você se trata como trataria um amigo, com paciência e compreensão, a emoção flui e se dissolve mais rápido. Com o tempo, essa prática muda sua relação consigo mesmo. Você já não se vê como inimigo interno a ser punido, mas como aliado que merece apoio. Isso dá uma força imensa, porque quando deixa de se desgastar lutando contra si mesmo, libera energia para construir, avançar e crescer. A vida sempre trará emoções difíceis, perdas, rejeições, frustrações. Não há como evitá-las, mas é possível decidir não acrescentar vergonha nem autocrítica desnecessária. Cada vez que disser, está tudo bem sentir isso, sou humano, estará lembrando que seu valor não depende de estar sempre bem, mas da capacidade de aceitar e transcender o que sente. O estoico sabe que a virtude não está em não sentir, mas em processar com sabedoria. A autocompaixão é uma forma de sabedoria, aceitar a própria humanidade, aprender com cada emoção e responder com serenidade. Assim você reduz a vergonha, processa suas emoções de maneira saudável e se liberta do peso do arrependimento. Porque no fim, a verdadeira força não é nunca cair, mas levantar-se, vez após vez, com compaixão por si mesmo.